Vamos ver agora como é que funciona a crise política. De todos os recursos naturais do país, e também eles conseguem botar toda a classe trabalhadora para trabalhar para eles na sociedade brasileira. Os donos do capital, eles têm o domínio, ou são donos, ou mandam nos meios de comunicação. Tem uma parte, a maior parte da classe política, que também é financiada pelos donos do capital, e tem uma classe média moralista que tem vontade também de entrar naquele 1% e tem muita dificuldade de se relacionar com os 80% mais pobres da sociedade brasileira. O que é que o governo popular fez nesses últimos anos, nos últimos 12 anos no Brasil? O governo popular baixou a taxa de juros. Baixando a taxa de juros, o pessoal, os donos do capital, não gostaram. Isso contrariou os interesses dos donos do capital, porque eles querem ganhar com os juros, ou seja, ganhar sem investir. Então, eles ficaram muito chateados com a queda da taxa de juros. A soberania nacional em relação ao petróleo, ou seja, pela legislação brasileira hoje, 80% do petróleo é do governo federal, ou seja, o petróleo é do governo federal e o resultado desse petróleo, da venda desse petróleo, a lei manda investir em educação e saúde. Isso não vai mais para o bolso dos donos do capital. O Brasil também está fazendo uma parceria com a China, com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul, os BRICS estão criando um banco. E isso também contraria os interesses do dono do capital, porque os donos do capital são sócios das empresas americanas, das empresas europeias, e isso entra em contradição, isso contraria os donos do capital. A formalização dos empregados domésticos, os donos do capital não estão preocupados com isso, mas a classe média moralista, uma parte da classe média moralista ficou furiosa com isso, porque antigamente a classe média contratava uma empregada doméstica, ela morava num quartinho dos fundos, trabalhava até tarde da noite, de manhã tinha que colocar o café, não tinha legislação para cobrar hora extra, e hoje não. Hoje o empregado doméstico está formalizado e a classe média hoje tem dificuldade de pagar esse empregado doméstico. E também, como o salário mínimo aumentou muito, essa classe média está muito chateada. E então, também está contra o governo popular. As cotas nas universidades. Essa parte da classe média, moralista, ela antigamente tinha a universidade pública como reserva sua, era só dela. Hoje ela tem que disputar com os trabalhadores, com os pobres, com os negros. E isso também causou muita insatisfação nessa classe média moralista. As cotas de aprendizagem, por exemplo, tem uma lei da CLT de 1943, que era para a indústria. Depois essa lei, em 2000, foi ampliada para todas as empresas, e só em 2005 que essa lei foi regulamentada e começou a funcionar. Ou seja, mais uma ação para os donos do capital, para a classe média ficar chateada porque tem que trabalhar a aprendizagem, quer dizer, colocar jovens pobres para a aprendizagem. E para concluir essa situação, o combate à corrupção. Ou seja, esse governo, o governo popular, também resolveu combater a corrupção. Aumentou recursos para a Polícia Federal, criou a CGU, criou a lei anticorrupção, que está lá no Congresso Nacional, que a classe política, parte da classe política não quer votar. Na verdade, parte da classe política brasileira está usando
aquele jeitinho que às vezes o malandro dá. Ele bate a carteira e grita pega ladrão, ou seja, existe na sociedade brasileira um descontentamento dos donos do capital, de parte da classe média, que é a classe média moralista, parte da classe política com as ações do governo popular, ações que melhoram a qualidade de vida, que pela primeira vez olha para os trabalhadores desse país. E o que acontece então? Eles querem fazer uma intervenção na ordem democrática. Ou seja, quando o grande capital ele vê seus interesses contrariados, ele aí ataca a democracia. Atacou a democracia em 64 com os militares, atacou a democracia contra Getúlio Vargas, fazendo com que Getúlio Vargas renunciasse, né? Que suicidasse, né? Atacou a democracia contra Jânio Quadros, fazendo ele renunciar, e hoje está atacando a democracia contra a presidenta Dilma, né? Tentando desmoralizar o ex-presidente Lula, porque na verdade nem os donos do capital, nem a classe média moralista, nem parte da classe política está aceitando a democracia no Brasil. Não vai ter golpe!